Glórias a Deus. A paz, irmãos. Hoje é um sábado maravilhoso, de muita paz, porque é interessante quando você acha um dia bonito, um dia de paz. Sabe por quê? É porque dentro de você tem uma paz. Então é por isso que você fala que o dia é bonito, que o dia está perfeito. Não é? É uma coisa muito simples. Mas eu queria meditar um pouquinho em Mateus 5, sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus, ele não perdia uma oportunidade de ensinar, porque quando a gente se enche da palavra de Deus, de ensinamentos, não é para você guardar como... Eu acabei de guardar um lanche agora na geladeira que eu comprei num restaurante. Aí você pode guardar, né? Você pode comer, você pode depois jogar fora, fazer o que você quiser. Mas com a palavra de Deus, não. Deus, ele te enche para um propósito específico. Um propósito de você derramar também das águas que você recebeu, né? Então, Jesus, ele começou a ensinar aqui os discípulos, porque primeiro ele preparou aqueles mais chegados para serem seus discípulos. E ele começou, então, falando das bem-aventuranças. E uma bem-aventurança que eu queria falar aqui é sobre o 8, 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Então, o que acontece? Uma pessoa, ela é bem-aventurada, ela é feliz, abençoada por Deus, principalmente quando ela tem esses requisitos aqui de Mateus 5. Aí sim, vem as bem-aventuranças, a felicidade para a vida dela. Então, eu achei muito interessante, que eu já li esse texto várias vezes, que a gente tem que ter um coração limpo, porque muitas vezes nosso coração está cheio de, às vezes, ansiedade, desesperança, desassossego. Às vezes a gente nem percebe, mas quando você começa a ler, por que a palavra de Deus tem que ser lida todos os dias? Porque Deus fala conosco todos os dias. E hoje ele estava me falando sobre o coração, né? No livro de Provérbios, aprendemos que precisamos guardar o coração, pois nossa vida é guiada pelo que é gerado dentro dele, lá em Provérbios 4:23. Ou seja, por aquilo que pensamos. Muitas vezes nós paramos, sentamos num sofá, ou paramos num lugar, numa praça, ou às vezes deitados, e a nossa cabeça não para de pensar. A gente muitas vezes pode ter até uma insônia se você tem algo para resolver, porque você pensa, o pensamento ele não para. Eu creio comigo que o pensamento é a própria vida. Eu pensei aqui agora, tá vendo? Olha, uma pessoa pode viver sem as pernas, sem os braços, sem cabelo, sem as mãos, mas quando ela tem uma cabeça, e o coração, ela ainda é considerada um ser vivente, que pensa, que sente, não é? Não é bem assim? Então, lá em Provérbios 4:23 disse isso, porque aquilo que nós pensamos todos os dias é o que realmente vai acontecer na nossa vida. Se nós pensamos em realizar
coisas que estão há muito tempo guardadas no nosso coração, nós começamos a pensar, nós começamos a planejar, como que eu vou fazer, como que vai ser, será que dá tempo ou não, não vale mais a pena, enfim, o pensamento não para. Se você tem algo para você resolver, aquiete-se num lugar, começa a pensar para você ver. De preferência, se você pegar uma caneta e um papel, você vai começar a anotar ali os prós e os contras. Vamos supor que você deseja fazer uma viagem. Aí você vai começar a pensar, por quê? O coração é a morada das emoções. Aí nós começamos a sentir algo diferente, né? De bom ou de ruim. Muitas vezes pode vir uma parte até dardos, né, inflamados, setas do maligno, nos atormentando, querendo tirar talvez um sonho que é para se realizar, querendo nos desestimular, desesperançar, sabe? Né? Como eu já disse, o coração é a morada das emoções, das vontades. Lá em 1 Reis 8:17 e Êxodo 36:2. Fala sobre isso, né? E também o coração é a morada dos pensamentos, porque se a gente está pensando, a gente está sentindo. Se a gente está sentindo, a gente está pensando. É uma conexão muito forte. Né? E nas escrituras, a palavra coração pode ser traduzida algumas vezes como alma ou mente. É por meio da visão, da audição e dos demais sentidos que os pensamentos nascem no coração e instalam-se em nossa mente. Por isso que a gente tem que vigiar. Estava agora com umas irmãs, a gente conversando, e eu disse para elas, olha, a gente tem que se policiar muito, se vigiar, para que a gente não seja uma pessoa orgulhosa, uma pessoa pedante. Muitas vezes você aprendeu alguma coisa, você já acha que você é o tal. Eu até comentei com elas que eu trabalhei com muitos e muitos médicos, e agora eu não sei, né, como tá, porque o evangelho tem sido pregado, e interessante que outro dia fui ser atendida por um médico ortopedista e ele não tinha o aparelho que precisava, mas ele timidamente me deu um livreto, um resumo de uma vida com propósito. E ele ficou assim, meio que sem graça. Aí eu chamei ele de irmão. Falei, não, irmão, eu gosto. Eu já li o livro todo, já relemos outro dia. E aí ele começou a se abrir comigo, falar comigo, porque muitas vezes a pessoa, ela é cristã, mas ela está num ambiente hostil, de pessoas de mentes malignas. Eu já trabalhei em um hospital também, e você tem que vigiar muito para você não cair na malha da tristeza, do negrume, porque é doença, é morte, é gente reclamando, é gente tomando remédio. Então você tem que vigiar muito. De outro lado, quando a gente está aqui fora fazendo coisas seculares, você tem que vigiar para que você não seja orgulhosa. Eu falo muito da humildade, porque a humildade é como se você tem certeza, você sabe, você é expert naquilo, mas você, quando está conversando sobre o assunto que você domina, você procura ficar também ouvindo, você procura dar suas opiniões mais moderadamente, porque você quer ser humilde. Você não quer esnobar com as pessoas que estão à sua volta. Nós temos que ter amigos, eu mesmo gosto de amigos. Estávamos ali no restaurante e cada um pediu uma coisa e as porções vieram muito grandes.
Aí comeu do meu feijão tropeiro, aí eu comi um pedaço da pizza dela, a outra pediu petiscos de peixe e de batatas fritas. Aí uma comia uma da outra. Foi muito interessante. E eu acho que na prosa deve ser assim também. Seja lá o que for, você não deve se julgar superior, a não ser que você for dar uma palestra, né? Você é o palestrante, você tem que dar o seu melhor. Mas quando você está assim com uma turma, você não deve espantar seus amigos, nem eles a você, porque senão a gente pensa assim, nem vou conversar com aquela pessoa, não, ela é muito chata, ela é muito pedante, ela é muito orgulhosa, tudo dela é melhor, ela sabe mais, ela tem mais. Então fica aí uma dica para você neste sábado. Procure controlar o seu orgulhozinho que fica lá dentro, querendo aparecer, querendo pôr uma luz assim na sua cabeça, como se você fosse o melhor. Não, nós somos todos iguais. Tem uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo fala que a gente deve considerar os outros melhores do que nós, né? Isso eu penso que num contexto de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, né? Aí sim, porque a gente não deve achar que você é o suprassumo da vida, não, das pessoas, não. Então, continuando aqui, por meio da visão, né? Eu já disse da audição e dos demais sentidos, é que a gente forma o nosso pensamento. Se você tem um lote, aí você vê no entorno outras casas, você vê um desenho de uma planta, aí você recebe aquilo e já pensa assim, nossa, vou fazer isso no meu lote, vou fazer uma casinha assim, vou fazer uma casa de campo. Você passa ali, vê casinhas de madeira, ah não, vou fazer uma casinha de madeira, eu acho tão delicado, tão bonitinho. Aí você vai começando a formatar na sua mente aquilo que você viu, que você gostou. Amém? A matéria-prima de nossas ações é o que recebemos na mente e permitimos que chegue ao coração. Davi expressou tal verdade desta maneira: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Porque se você também recebe ensinamentos, vê coisas bonitas, ouve coisas bonitas, mas você não retém, não adianta. É como um sactel furado, vai entrar e sair. Então você tem que reter as informações boas, até para você guiar a sua vida com mais paz, com mais sabedoria. E nós temos que fazer como Davi, esconder a palavra de Deus, tudo que nós aprendemos, que a gente possa passar. Porque muitas vezes uma pessoa, ela fala assim, eu não gosto de igreja, eu não gosto de crente, e eu não gosto de católico, não. A pessoa simplesmente, ela está fechando as portas para qualquer tipo das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. Ela não quer saber e ela começa então a colocar defeitos nas denominações, né? Então, como Davi escondeu a palavra do Senhor dentro do coração dele, ele pôde ser um rei muito sábio, né? Temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Pecou? Todo mundo vai falar, ah, mas ele pecou, ele adulterou, sim. Ninguém está isento ao pecado, mas ele se arrependeu. Depois ele veio pedir a Deus um coração de carne, um coração renovado. Coisa bonita isso, né? Porque tem gente que erra, que maltrata, que pisa nas pessoas e ainda fala, eu não me arrependo. São pessoas duras, pessoas insensatas.
pessoas que não são cordiais. Essas pessoas geralmente, como dizia há um tempo, aí vai procurar sua turma, ela vai custar ter com ela pessoas magnânimas, pessoas bondosas, pessoas sinceras, porque ela não quer saber de nada de bom. E quem quer buscar a pureza, quer buscar um coração feliz, né, bem-aventurado, um coração limpo. Por exemplo, se eu tento me limpar de tantas coisas que eu pensei, que eu já fiz, que eu achava certo, hoje não acho, porque eu aprendi na palavra do Senhor que não é certo, eu também não vou querer andar com uma pessoa que me puxa para baixo. Jesus, ele disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Se não me engano, está até escrito aqui, né? O discípulo, né? Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa mais linda, né? Jesus nos comparar como uma luz. E essa luz tem que ficar no velador. Se não me engano, o velador é aquele um objetozinho de madeira que se punha a lamparina, o lampião em cima. E ficava bem de frente para a entrada. Porque todos que ali entravam viam luz, enxergavam o ambiente. E assim devemos ser nós. Pessoas nos procuram porque nós somos profetas, profetizas do Senhor. Eles querem luz, eles querem amor, eles querem palavras de ânimo, de consolo. Quantas pessoas neste mundo que com tantas tribulações ultimamente, nós estamos precisando até de chuva, né? Que Deus abençoe, Senhor. Que desça uma chuva boa sobre a terra, né? Então a gente logo pensa em coisas boas, você fala uma coisa, sua mente ela é tão rápida que ela já pensa outra coisa. Então, gente, não vamos perder tempo, não. Eu gosto de me enturmar, eu amo ficar com os irmãos, as irmãs da igreja. Nós iremos morar num lugar maravilhoso que é o Reino de Deus, a Jerusalém Celestial. Muita gente ri e fala, ai que bobagem. Então fica nesse mundo perverso, sofrendo, cheio de doenças, cheio de câncer, cheio de pragas, Covid-19, que agora está parando um pouco de falar Covid-19, mas assim, eu coloquei na minha mente, no meu coração, eu sou de carne, eu não sou isenta de contrair nenhum vírus, não sou isenta. Mas ao mesmo tempo eu coloquei na minha mente, eu não quero ter esse vírus, não quero. Eu sou protegida pelo sangue de Jesus. Eu sempre fiz as minhas coisas na pandemia, saí, fui ao banco, fui na lotérica, visitei pessoas, fui por aí pelas cidades próximas também, que eu tenho parentes, porque um ano de pandemia é uma vida. É uma vida. Uma criança com um aninho, ela já está correndo ali, rastejando, uns andando pela casa, dando trabalho já. Então, um ano é muita coisa para você se plantar dentro de casa. Você não é árvore para ficar plantada num lugar só. Né? Mesmo que seja uma árvore que dê muito fruto, né? Frutos deliciosos como a manga, como a laranja, como a macieira, mas nós não somos árvores. Os nossos frutos são frutos que você tem que sair espalhando esses frutos, né? De paz, de amor, de mansidão.
paciência, longanimidade, né? É só ir lá e consultar os frutos do Espírito Santo, que é um fruto só, com vários gomos, com várias virtudes. Então nós temos que procurar espalhar essas virtudes. Se você estava com o coração cansado, aflito, oprimido, Deus mandou te falar hoje para limpar o seu coração, agradecer a Deus, porque se você está até aqui, muitos já se foram antes de você. Eu sempre penso nisso, né? Quantos já se foram até que o Senhor nos ajudou? Tem uma música assim, não tem? Então é isso, procure hoje, agora. Quantas vezes você está sombria, né? Quando eu não lia a palavra de Deus, às vezes vinha aquelas sombras na mente, né? Porque a sombra ela esconde a luz. E chegava uma pessoa mais experiente, outra coisa que a gente tem que valorizar, a sabedoria dos mais experientes. Porque hoje existe uma mania de pessoas novinhas querendo ensinar para pessoas que têm uma vasta experiência. E aquela pessoa que tem uma vasta experiência sobre diversos assuntos, ela às vezes se cala e maneira porque ela quer ser humilde. Mas não tem lógica. Isso agora vamos passar para a matemática. Não tem lógica uma pessoa muito jovem ensinar para uma pessoa mais madura sobre a vida, sobre um casamento que ela nunca teve, sobre viagens que ela nunca fez, porque hoje tem tudo no YouTube, você pode ver pela TV, pode ver filmes e tudo, mas a experiência, o palpar, o sentir, né, pelos sentidos, é muito diferente. Você que, eu como eu, já passei por dores, perdas de entes queridos. Então, uma pessoa que nunca perdeu ninguém, ela não pode me falar sobre esse sentimento, um exemplo que eu estou dando aqui. Uma pessoa que nunca sofreu uma traição, quantas pessoas foram traídas? Eu não posso chegar e ficar dando lição para ela também sobre a dor que ela está sentindo, se eu não sentir isso. Vocês entendem? São coisas assim que a gente tem que realmente ter sabedoria, ter uma visão espiritual, deixar brilhar a nossa luz, que Cristo vai falar conosco, né? Os mais velhos são mais velhos, não é só para ficar de cabelo branco, ficando sem cabelo, engordar, deitar no sofá, não. Os mais velhos também é para ensinar, gente. Timóteo não falou lá que as mulheres mais velhas ensinar para as mais jovens como se faz no lar, como em tantas circunstâncias. A pessoa não tem que sair contando a vida dela para todo mundo. Às vezes vai contar para a melhor amiga não tem um pino de juízo, né? Fica aí a dica. Quantas dicas já saiu aí? Vai enumerando. Primeiro você tem que limpar o seu coração para entrar coisas boas, para sua mente ela saber lidar com as circunstâncias, porque terrível coisa é chegar o dia da tribulação, como já aconteceu comigo, de morte de repente, de filho, de esposo, e se você não tem assim, uma estrutura emocional, você, ao invés de fazer o que você tem que fazer, você pode parar na psiquiatria. Lá no hospital que eu trabalhava, o 11, quando a gente estava muito assim, falava, vou te mandar lá para o 11, que era só tratamento de psiquiatria. Mas não se engane, muitos psiquiatras adoeceram também, porque nós somos carne, aquilo que eu falei, nós somos carne. Por mais que uma pessoa domine uma área, ela vai também se sentir num depósito. Vem coisas em cima dela, e é onde precisa da limpeza do coração. Precisa saber falar também não. Precisa saber a hora de parar, não vou parar, vou descansar. Por hoje chega.
Nossa, quanto tempo eu não tirei férias, vou tirar umas férias. Então, gente, fica aí a dica, limpa seu coração, abra sua mente para as coisas boas, né? Nossa mente é para ficar, quando fala aberta, é uma pessoa receptiva, que ela aceita conselhos, que ela aceita ler a palavra de Deus. Não fica primeiro pondo defeito, não. Eu falei com uma pessoa outro dia num grupo, que ele veio falar de Maomé, veio falar de Buda, veio falar. Aí eu falei um monte de coisa. Aí veio falar que Jesus não era cristão. Não era cristão. Eu falei, como que Jesus poderia ser cristão se ele é o próprio Cristo? Aí foi demais para mim. Eu falei, ó, faz o seguinte, lê a Bíblia toda. E o que você não entender da Bíblia toda, você dá uma estudada. E ele se julga o tal. Aí depois nós conversamos, porque não adianta eu falar para ele uma coisa no WhatsApp, coisas, né, de grupo, ele não vai entender não. Maomé não é Jesus. Jesus, ele é Deus, ele veio para nos ensinar, para nos dar vida e vida em abundância. Depois eu vou falar mais sobre o coração, porque o coração também, representado por esse órgão que fica aqui, de vez em quando o meu começa a dar uma dorzinha, eu falo, nossa, será que chegou a hora? Mas aí você tem que esse órgão maravilhoso que não descansa, ele não é só para ficar bombeando sangue, não. Ele é comparado a um órgão de sabedoria, um órgão de luz, né? Como a nossa alma. Amém, irmãos? E vamos terminar esse sábado. Se você pensou em alguém, tem muito tempo que você não fala, dá um telefonema, até pela internet, passa um zap, manda uma mensagem, porque muitas vezes o orgulho a terra cobre, não dá tempo de você fazer o que você tinha que fazer em vida, aí você pifa lá de alguma coisa que você não sabe o que é, aí a terra vai cobrir aquele orgulho. Então vamos lembrar dessas pessoas, vamos nos ofertar mais, nós temos que ser uma oferta viva também para pregar o Evangelho, não é só no púlpito, não. Os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos meninos que ficam na rua fumando crack e que já me veem, ei pastor, entenderam? E outro dia um veio falar, tá vendo, aquela senhora ali me deu dinheiro, você não me dá, você está me dando conselho. Eu falei assim, mas eu não tenho dó nenhuma de você, você não é aleijado, tô te vendo agora, vou te dar dinheiro. Aí sai na cabeça dele. Aí o outro cutucou ele, fica quieta, ela é pastora, ela fala, é assim mesmo. Falei assim, eu não tenho dó de você não, olha, você tem 2 pés, tem 2 pernas, o pedreiro idoso está ali na esquina, ó, fazendo um passeio. Por que você não procura um ajudante de pedreiro, pra você ganhar um dinheirinho? Aí ele ficou calado, tirou o chapéu, e ele viu que eu falava como uma mãe, né? Uma tia, talvez. Aí ele tirou o chapéu, me desculpe, é mesmo e tal. Às vezes você nem quer falar, mas Deus põe na sua frente para você falar. Aí você não pode se omitir. A omissão também é um pecado, é um erro. Amém? Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, que Ele venha sobre nós, que Ele venha nos cobrir com teu sangue, como profetas, profetisas do Senhor. E Ele nos chamou para que a nossa luz venha brilhar. Amém? Vou deixar brilhar minha pequena luz, só que a minha grande luz. Amém? Glórias a Deus, Jesus Cristo é o Senhor.